O fato é que hoje, né, termina a reunião do Copom, em que o órgão de política monetária pode definir se vai manter ou não a taxa básica de juros em 10,5%. O fato é que desde segunda-feira, o PT iniciou uma ação orquestrada, coordenada de ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E ele tem sido atacado por dois motivos. Primeiro, como forma de pressão do partido para que ele conduza uma redução da taxa de juros. E dois, porque ele foi se encontrar semana passada com o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Então o PT agora criou uma frente, né? Criou um movimento para pressionar o Roberto Campos Neto. Esse movimento, para que vocês entendam, começou na segunda-feira, quando o PT divulgou uma nota muito dura em relação ao trabalho do Roberto Campos Neto. Esse trabalho continuou ontem, ao longo do dia. Primeiro com a entrevista do Lula, que nós repercutimos aqui no Meio Dia em Brasília, e à noite, boa parte da bancada do PT, se não me engano, aproximadamente 10 deputados, usaram a tribuna da Câmara para criticar duramente o Roberto Campos Neto. É um movimento que ele não é usual. É um movimento que não é usual. Vamos ouvir rapidamente o líder do PT na Câmara, José Guimarães, e os seus ataques ao Roberto Campos Neto. Deputado José Guimarães, pela liderança do PT. Obrigado, presidente Júlio César, do Piauí, nosso vizinho. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a minha fala aqui é para externar uma posição política da liderança do governo acerca de um tema que o Brasil todo está acompanhando e que amanhã deverá ser anunciada a posição da reunião do Copom do Banco Central. A autoridade monetária que deve ter como responsabilidade maior cuidar, a autoridade monetária, da moeda do Brasil. E o que nós estamos assistindo em primeiro lugar é o risco da reunião do Copom não atender às expectativas da sociedade brasileira, que nesse momento une todos, o setor produtivo, empresarial e todo mundo, a academia, é que o Brasil não pode suportar a reunião sem nenhuma redução das taxas de juros na reunião de hoje e amanhã. É inaceitável, até porque as razões que podem levar o presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto, a não baixar mais uma redução das taxas de juros, não se sustentam, porque o Brasil vive um momento especial, onde todos os indicadores da economia brasileira apontam para uma redução até maior dessa trajetória de queda que vem desde o ano passado. Então vejam aí que esse pronunciamento do Guimarães, ele foi a tônica do próprio partido. Matheus, coloca por gentileza, eu acabei de te mandar um link, uma matéria que foi publicada pela agência do PT, que foi publicada ontem, né? Matéria feita pelo próprio partido, em que ela afirma o seguinte: BC é capturada pelo sistema financeiro, Campos Neto age como político, denunciam petistas. Então vejam aí a artilharia pesada do PT em relação ao Roberto Campos Neto. E aquilo que a gente fala aqui, essa ação, é bom lembrar que o PT ele é presidido por Gleisi Hoffmann, mas a Gleisi Hoffmann não faz absolutamente nada se ela não tiver o aval de quem? Do presidente Lula. Vem para cá, Rodrigo Oliveira, para a gente falar um pouco sobre essa pressão, porque, meu caro, a impressão que se tem é que o PT escolheu um inimigo público número 1, que é o Roberto Campos Neto, porém, entretanto, contudo, todavia, a decisão de manter a taxa de juros no patamar de 10,5% ou baixá-la não é apenas do Roberto Campos Neto. O PT precisa convencer mais 8 integrantes do Banco Central. Boa tarde para você, Rodrigo. É isso, boa tarde, Wilson, boa tarde, pessoal do chat. Tem que convencer mais 8 integrantes do Banco Central. 4 desses integrantes são, inclusive, indicados pelo presidente Lula, né? Vai ser uma decisão interessante, porque assim, para o mercado, é favas contadas de que o juro, né, a taxa básica de juros, vai ficar nos 10,50% ao ano. Então, a gente interrompe o ciclo de quedas que começou lá em outubro, se não me falha a memória, do ano passado,
quando a taxa estava em 13,75, veio sendo trazida em cortes de 0,50 sucessivos até maio desse ano, quando o Banco Central votou por maioria, dividido, por baixar os juros só 0,25. Neste momento específico, 4 diretores, os indicados pelo presidente Lula, votaram pela manutenção do ritmo de cortes, isto é, por mais um corte de 0,50. E 5 diretores herdados aí do governo Bolsonaro, esses 5 votaram pelo corte de 0,25, maioria vence, maioria leva, a Selic baixou só 0,25. O mercado entende que depois dessa decisão dividida, criou-se tanto problema com isso, as expectativas de inflação desancoraram, como o Banco Central gosta de falar, que é o quê? Os agentes de mercado consultados pelo Banco Central semanalmente começaram a esperar números de inflação mais altos, né? Então, ela desancorou a expectativa dos agentes de mercado sobre a inflação. E isso faz o quê? Faz com que o Banco Central tenha que ter mais potência na política monetária. Isso significa que você precisa de juros mais altos para ter o mesmo efeito. Ontem, o presidente voltou a falar mal do Roberto Campos Neto, falou que o Roberto Campos Neto estava lá junto com o Tarcísio, ele não reclamou quando o Campos Neto foi no churrasco com ele, porque se estiver com ele está tudo bem, só não pode estar com os outros, né? Isso que é democracia. E aí, o que aconteceu? O mercado, de novo, voltou a precificar juros mais altos e dólar mais alto. O dólar agora, nesse momento, 5,46, praticamente aí igualando, se fechar nesse patamar, o pior dólar desde que o Lula tomou posse em janeiro de 2023. No intradiário, que a gente chama, que é o preço do dólar durante o dia, chegou a bater 5,50 naquela época, e depois fechou aí a 5,48, 5,47. Hoje está se aproximando desse recorde negativo, e isso é o quê? É uma insegurança, né? Além de outras coisas, é claro, não dá para você colocar tudo em um evento, mas isso ajuda, né? O fato de o Lula ter voltado a falar sobre o Banco Central, ter voltado a criticar de uma forma meio lateral a independência do Banco Central, acaba afetando aí a segurança dos investidores estrangeiros sobre o Brasil, e eles acabam indo embora. Quando eles vão embora, eles compram dólar para ir embora e o dólar vai subindo. Esse é um dos motivos que acontece isso. E aí, amigo, o que o Banco Central faz? O Banco Central e os modelos aqui dos economistas brasileiros têm uma função dólar lá, que se o dólar sobe muito, a inflação aumenta. Se a inflação aumenta, o Banco Central tem que subir os juros. Não só por isso, o Banco Central também sobe o juro para o dólar não subir, porque o estrangeiro acaba ficando aqui para virar rentista desse juro alto, e aí não tira tanto dólar. Então, quando o Lula faz esse tipo de movimento, quando o PT faz esse tipo de movimento, é um tiro pela culatra, é um movimento que atrapalha o Brasil como um todo e exige, né, fica mais cara a política monetária, fica mais difícil a política monetária, o que significa, como eu falei há pouco, juros mais altos. Então, se o Lula quer o juro mais baixo, ele tem que fazer a parte dele. Uma das partes é não entrar nessa paranoia sobre o Banco Central, né? O que o Lula fez ontem, falando do Campos Neto, de Tarcísio, não sei o quê, e olha, ontem quem me assistiu aqui viu eu falando isso, eu concordo com o Lula que o Roberto Campos Neto está errado de participar desse tipo de evento, não só com Tarcísio, também com Lula, ou com quem quer que seja, que tenha influência nesse campo político todo. Não cabe ao presidente de um Banco Central independente encontros, churrascos, forró, festa junina, cerimônia de Natal, sei lá o que, aniversário, com essas pessoas, Tarcísio, Lula. Por quê? Porque isso dá margem para esse tipo de ruído. E esse ruído acaba custando muito caro para o brasileiro médio. E para as empresas. O que acontece? O juro mais longo, que é o juro que as empresas vão utilizar
na captação de recursos para poder investir, etc. e tal, fica mais alto. E aí não tem nada a ver com a Selic, tem a ver com insegurança sobre a economia brasileira. Então, o que o Lula está fazendo acaba sendo uma ferramenta para segurar os juros onde os juros estão. Muito bem. Dito tudo isso, vamos para a decisão de hoje, né? Quais são os cenários? Então, o cenário esperado pelo mercado, como eu falei, é que a taxa seja mantida em 10,50 e que a decisão seja unânime, isto é, 5 membros do Banco Central herdados do governo Bolsonaro e os 4 membros do governo do Banco Central indicados pelo Lula, todos votem pela manutenção da taxa. Se isso acontecer, aí sim, o PT tem que botar a sacolinha, a pastinha debaixo do braço e chispar, sumir. Porque aí, no fim das contas, não dá para dizer que o Banco Central é político na decisão da política monetária, etc. e tal, blá, 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 blá. Por quê? Porque os indicados de Lula também estariam tentando, então, acabar com o governo Lula, prejudicar o governo Lula, o que não faz nenhum sentido. Agora, e aí a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? A cruz e a espada. Se for dividido e a divisão for, como foi da reunião passada, indicados do Lula de um lado e indicados de Bolsonaro de outro, aí você acabou de politizar ainda mais o Banco Central e o resultado vai ser péssimo para o Brasil. O juro deve subir mais ainda, o dólar deve escapar um pouco mais, provavelmente vai chegar no nível recorde aí do governo Lula. Por quê? Porque a percepção dos investidores é de que os indicados pelo governo Lula são mais porosos à interferência do governo e mais lenientes com o combate à inflação. E aí isso vai ter 2 efeitos. O efeito primário é um juro um pouquinho menor na marra, agora, a la Tombini, lá atrás, na época da Dilma, e depois um juro muito mais alto para poder conter uma inflação que pode ter sido causada por esse juro reduzido na hora errada. Então, é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro aí o que é que estão olhando nessa decisão. Lembrando que a decisão sai 6h30 lá no site do Banco Central. Quem acompanhava o Morning Call vai lembrar que eu já até mostrei como é que você faz para você mesmo ler o comunicado. No comunicado do Copom, Comitê de Política Monetária, tem os votos de cada um dos 9 integrantes do colegiado. Agora, Rodrigo Oliveira, só para complementar esse assunto, para a gente passar para outro assunto do dia na área econômica, aquilo que eu falei ontem no programa e que já está virando algo batido e até chato. Tudo é uma questão de narrativa. O PT, junto com Lula, junto com Gleisi, escolheram o Roberto Campos Neto como o inimigo geral da nação. Para quê? Foi aquilo que você falou agora há pouco, Rodrigo, e aquilo que eu falo também. A economia dialoga com a política dialoga com a economia. Eles precisam, o PT, principalmente o presidente da República, eles precisam de um álibi para dizer, olha, a economia não está bem. Eles precisam de um inimigo, eles precisam de alguém para alfinetar, eles precisam de um Judas. E esse Judas é, na visão do PT, Roberto Campos Neto. É disso que se trata. O PT, além de tentar pressionar, o PT também cria uma narrativa falsa, é bom que a gente fale isso, falsa, de que a taxa de juros está alta por culpa única e exclusiva do Roberto Campos Neto. Não é disso que se trata, é como bem disse o Rodrigo Oliveira. O PT precisa convencer, não só Roberto Campos Neto, mas outros 8 membros do Copom e falar, olha, estamos fazendo o nosso trabalho. Só que nem Roberto Campos Neto e nem os demais membros do Copom acreditam que tanto o PT quanto o governo Lula têm feito um trabalho de fato coerente para conseguir segurar a inflação. É uma relação aí de causa e consequência. Não é simplesmente aquela discussão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Aí é o seguinte, o Copom, ele é um órgão, e aí, Rodrigo, por favor, me corrija, mas
Na política, o que se sabe, o sentimento que se tem é o Copom é um órgão reativo. Ele reage a uma política econômica correta ou equivocada. Se a política econômica ela é equivocada, o Copom, o Comitê de Política Monetária, tende a ser um pouco mais rígido. Se a política econômica não é errática, o Copom tende a ser mais leve. Não é isso, Rodrigo? É isso. Assim, são vários elementos, né, nessa história toda. O que o Lula tem tentado fazer, por exemplo, que ontem ele falou um negócio no meio daquela conversa toda dele, que ele falava, não, aí agora estão olhando para a inflação do futuro. O que é essa inflação do futuro? É aquilo que eu falei para vocês da expectativa de inflação, né? E qual é o problema de desancorar? É basicamente o seguinte: imagine que você tem um negócio e você vende canetas, né? Então, uma caneta aqui, eu aproveitei a criatividade máxima aqui. Você vende canetas. Os insumos para a caneta, você compra agora para pagar, ou vai comprar daqui a um mês, porque você já produziu a caneta, etc e tal. E você pensa, rapaz, os preços estão subindo muito, então, lá daqui a um mês, eu vou ter que pagar mais caro pelos insumos para produzir a minha caneta. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar esse aumento no preço do meu produto. E aí o que acontece? Essa pessoa remarca o preço dela para cima e ela já está gerando inflação. A expectativa dela de que haja inflação acaba sendo uma profecia autorrealizável. Então, eu imagino que vai ter mais inflação, eu acabo mudando meu preço e a inflação sobe, porque eu mesmo mudei meu preço. Então, ancorar as expectativas é o que a política monetária mundial, os bancos centrais do mundo todo, têm olhado já há alguns anos, inclusive, para tentar frear essa inflação que às vezes fica indo praticamente sozinha, só no medo, só no receio. E aí você tem outros problemas, né? Principalmente aí nos horizontes mais longos, que é a gente não tem segurança na responsabilidade, na firmeza do governo para equilibrar as contas públicas. Isso significa o quê? Que o governo vai dever cada vez mais, vai pagar cada vez mais juros. E quanto mais ele paga juros, menos as pessoas ficam seguras de emprestar dinheiro para o governo. E aí pedem mais juros. E o governo é obrigado a aumentar os juros. O Banco Central é obrigado a aumentar os juros. O Tesouro Nacional tem que aumentar os juros para poder financiar o próprio governo. Então, isso não é um problema simples. Ah, não, então a gente tira o Roberto Campos Neto e pronto, está tudo certo. Não é assim que funciona. O Lula, eu não sei se ele não sabe, se ele se faz de bobo, ou se ele simplesmente está só mentindo, porque eu acho que ele imagina que o problema não é bem assim, até porque ele não sabe nem qual é a taxa Selic, né? Já tuitou lá que a taxa era 10,25, a taxa é 10,50. Ontem ele falou em 11,25, a taxa 10 continua 10,50, e alguém corrigiu ele lá até ele chegar no 10,50. Então, assim, o Lula não é uma pessoa muito afeita a, como é que eu vou dizer, as minúcias, né, dos elementos. Assim. Então, não tem problema ele saber ou não qual é a taxa exatamente. Ele sabe que está alta e está alta, e isso atrapalha os investimentos. Isso também é real. O problema é que você está sempre brigando aqui entre crescimento, inflação, desemprego e inflação, e o Banco Central tem ali como mandato prioritário o controle da inflação. O trabalho do Banco Central prioritário é controlar a inflação. Secundariamente, vem ali manutenção do pleno emprego ou tentar fomentar o mercado de trabalho. Mas o Banco Central já falou isso várias vezes, que ele acha que se você não controlar a inflação, todo o resto é besteira você se debruçar sobre, porque no fim das contas a inflação vai acabar estragando a economia toda por dentro. Então é basicamente isso.